E finalmente tá acontecendo, o Vasco da Gama tá fechando a contratação do seu novo centroavante, do seu novo camisa 9. E eu tô falando do Bruno Duarte, que atualmente joga no Estrela Vermelha lá da Sérvia. O jogador deve chegar ao Vasco da Gama por 9 a 12 milhões de reais. Lembrando também que, segundo informações da ESPN, ele deve assinar contrato com o Vasco hoje ou no dia de amanhã, na quarta-feira. Então, finalmente acabou a espera do torcedor vascaíno sobre o novo camisa 9. Te agradou, não agradou? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos falar também sobre a situação de Felipe Coutinho, que tem a possibilidade de jogar no São Paulo ainda nesta temporada. Lembrando que o Coutinho, após sair do Vasco, pedir para sair, ele continua livre no mercado. Vamos falar também sobre a situação de Pedro Emanuel, que provavelmente não vai poupar os jogadores titulares do Vasco para a partida de amanhã contra o Vitória em São Januário pelas quartas de finais da Copa do Brasil. E também ingressos completamente esgotados. Se tem uma torcida maluca nesse futebol brasileiro, é a do Gigante da Colina. Enfim, se você tá chegando agora e não me conhece, o meu nome é João. Eu vou pedir, é claro, a todos vocês que quiserem ajudar o meu trabalho a deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 800 likes, então pô, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque é sempre muito importante. Falta bem pouco para a gente bater a marca de 44.440 inscritos. Falta 9 pessoas somente, então pô galera, dá aquela moral aí. Vamos lá, vamos começar falando primeiramente sobre o mercado da bola do Vasco da Gama. Isso porque, informação de agora à tarde, nesta terça-feira, da ESPN Brasil, de que é o seguinte, agora Vasco da Gama está muito perto de contratar o atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, isso mesmo que você está ouvindo. A negociação está praticamente fechada, tá? Então a negociação entre Vasco e Estrela Vermelha, entre o Vasco e o jogador, lembrando que o Bruno Duarte quer vir, tem o interesse de vir jogar no futebol brasileiro, vestir a camisa do Vasco da Gama, isso é um ponto importante na negociação, né? Algo que, por exemplo, o John Iobie-Boa, né, que estava negociando com o Vasco, não tinha o mínimo interesse de vir jogar aqui no Vasco, né? E aí tá aqui, a negociação está praticamente fechada e gira em torno de 1,5 milhão de reais a 2 milhões de euros, perdão, 1,5 milhões de euros a 2 milhões de euros, o que dá 9 a 12 milhões de reais pelo centroavante brasileiro. A tendência é que o contrato, ó, atenção nisso aqui, hein? A tendência é que o contrato seja assinado entre hoje, nesta terça-feira ainda, ou amanhã. Cara, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que talvez possa ser respondida amanhã, depois de amanhã. Talvez, será que dá para colocar o Bruno Duarte já para jogar contra o Cruzeiro no sábado? Seria importante a gente já ter o Bruno Duarte já relacionado para a partida de sábado contra o Cruzeiro, né? Seria bem maneiro. Bom, vamos lá também aqui, ó. O atacante de 30 anos de idade vem de boas temporadas do futebol da Sérvia, né? São 25 gols e assistências em 47 jogos. Em 2025 e 26, são 25 gols e assistências também, né, na temporada 24 e 25, onde ele fez 20 gols e 5 assistências em 45 jogos. Temporada 24 e 25, tá? Então, tá aí. Centroavante chegando. Vasco tá muito perto de acertar a contratação do brasileiro Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, tá? A negociação está na casa ali de 1,5 milhões de euros a 2 milhões de euros, o que dá 9 a 12 milhões de reais, tá? Então tá aqui a matéria completa da ESPN, inclusive, confirmando aí, né, de que o Vasco realmente tá praticamente fechado aí com Bruno Duarte, tá? Então é isso, pessoal. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos aos números de Bruno Duarte nessas últimas temporadas, vamos saber como ele joga. Bruno Duarte, 30 anos de idade, nasceu em São Paulo, brasileiro, tem 1,82 de altura, centroavante, tem contrato com o Estrela Vermelha até o dia 30/6 de 2027, valor de mercado dele é de 4 milhões de euros, segundo o Transfer Market, tá? É um jogador que tem passagens pelo Farense, pelo Damac da Arábia Saudita,
pelo Vitória Guimarães, lá de Portugal, pelo Lviv, lá da Ucrânia, pela Portuguesa, pelo Palmeiras e também pelo próprio São Paulo, beleza? Então vamos lá. Nessa última temporada agora, pessoal, que ele vem jogando, então, lembrando que a temporada lá do Estrela Vermelha começou recentemente, ele fez 5 partidas por lá, nessa temporada ainda, e fez 3 gols. Inclusive, 2 gols dele foi na qualificação ali, na classificação, né? No mata-mata, vamos dizer, para poder se classificar para a Champions League, tá? Então ele fez 2 gols ali, que foi inclusive em cima do... A gente pode dar uma olhada aqui, ele fez gol em cima do Macava, lá do campeonato sérvio, e também fez 2 gols contra o Larne na segunda eliminatória do jogo de ida da qualificação da Champions League, tá? Então fez 3 assistências também, né? Deu 3 assistências. Então vamos aguardar. Temporada passada ele fez 48 jogos, 19 gols e 6 assistências. Temporada 24 e 25, ele fez 45 jogos, 20 gols e 5 assistências, tá? Então esses estão os números aí de Bruno Duarte. Esse é um travante aí que tá fechando com o Vasco da Gama, segundo a ESPN. Cara, que loucura, né? Que loucura, que novidade, na minha opinião. É um centroavante que, se o Vasco tá contratando, é porque provavelmente deve ter conversado com a justiça, talvez vão liberar esse dinheiro aí, né, dos 150 milhões de reais aí do empréstimo DIP, talvez, creio eu, tá, gente? Tô confirmando nada. Mas pro Vasco ter essas condições aí de pagar isso pelo Bruno Duarte, provavelmente o DIP vai ser liberado. E outra, não sei se o Vasco vai buscar outro centroavante, tá? Talvez seja somente o Bruno Duarte e acabou. Ou não, o Vasco busca o Bruno Duarte e talvez procura uma outra oportunidade no mercado para contratar um outro centroavante. Fica essa dúvida aí na tela, né? Enfim, outra situação, pessoal, sobre Felipe Coutinho, tá? Felipe Coutinho aí, jogador que após sair do Vasco, né, pediu para sair do Vasco, na verdade, né? Ele não foi expulso, ninguém expulsou ele, ninguém mandou ele embora, ele pediu para sair do Vasco, né, alegando problemas ali psicológicos e tudo mais. E é o seguinte, depois que ele saiu do Vasco, até o momento ele continua livre no mercado, tá? Não foi para nenhum outro clube até o momento. E segundo o Radar da Bola, o São Paulo tá buscando camisa 10 nesse momento e o nome do Felipe Coutinho entrou no radar do clube paulista, tá? O jogador teria autorizado seu staff a ouvir a proposta do tricolor. As conversas ganharam força por conta da proximidade de Rafinha e Lucas Moura, né, com o próprio Felipe Coutinho. O São Paulo avalia a possibilidade de contratar o meia aí brasileiro, cria, né, do Gigante da Colina. E aí, cara, fica triste, não fica triste com a saída, talvez, aí do Coutinho para outro clube do futebol brasileiro, né? Muita gente falava quando ele saiu do Vasco que ele, pô, a grande chance dele jogar lá na MLS, na Liga dos Estados Unidos, e aí do nada ele saiu do Vasco, alegando problemas psicológicos, e aí acaba jogando em outro clube do futebol brasileiro. Pra mim não faz o menor sentido. É um cara que pra mim perdeu totalmente o prestígio com o Vasco, com o seu torcedor. É um cara que era considerado por muitas crianças ídolo, né, querendo ou não. Enfim, não tem muito o que falar sobre isso não, né? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Outro assunto importante é sobre o jogo de amanhã, né? Querendo ou não, amanhã é dia de, cara, decisão, quartas de finais da Copa do Brasil, jogo de ida, né, da Copa do Brasil, que é um adversário que o Vasco tem totais capacidade de passar o Vitória, né? Nenhum bicho-papão, é difícil jogar lá no Barradão, mas ao mesmo tempo o Vasco criando uma vantagem aqui no Rio de Janeiro no dia de amanhã, seria muito interessante, né? Então é o seguinte, a dúvida que o torcedor fica na cabeça é, pô, vamos mandar o time titular ou o time reserva? Né? E segundo informações aqui do Pedro Cobaleia, lá do jornal Lance, setorista do Vasco, apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, Pedro Emanuel, a princípio, não deve poupar jogadores contra o Vitória, tá? A principal dúvida do Pedro Emanuel nesse momento é o ataque do Vasco, né? Quem vai ser os atacantes do Vasco, o David ou o Colídio? Fica essa dúvida, porque o Colídio entrou contra o Palmeiras, na minha opinião, fez mais coisa do que o David o jogo inteiro, né? Neste momento, o argentino é o favorito para poder começar como titular, como aquele camisa 9 por enquanto, né? A provável escalação do Vasco para amanhã é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Sousa, Thiago Mendes e Tietê, de novo Tietê, eu colocaria o Ramon Rick, tá? Adson, Andrés Gomes e Colídio, tá? E aí tem ali, entre parênteses, o nome do David também, que é uma possibilidade, né? Então vamos aguardar, galera, vamos aguardar,
para ver o que vai acontecer. Eu colocaria o Colídio ali, sei que não é a posição de ofício dele, mas ele, na minha opinião, entrou melhor contra o Palmeiras do que propriamente o Davis naquela partida, que só estressou, na verdade, o torcedor brasileiro, né? Quero saber a sua opinião nos comentários, então, também sobre essa situação aí. Colocaria time titular, colocaria time reserva, tem que focar no Campeonato Brasileiro, esquecer as Copas. Qual é a sua opinião sobre isso? Outro ponto também, galera, é sobre torcida do Vasco, né? Que torcida sensacional é a do Vasco da Gama. Em menos de 20 horas de ingressos vendidos, de ingressos abertas, as vendas dos ingressos, tá completamente esgotado, tá? Ingresso para amanhã entre Vasco e Vitória, completamente esgotado no Maracanã, né? Quarta de finais da Copa do Brasil. O torcedor não quer perder, né? Essa oportunidade de poder ir, né? Um jogo, inclusive, que é muito importante de fazer uma festa, apoiar. E é aquilo, cara. E é a mensagem que eu falo pros jogadores. Irmão, pode contar com a torcida do Vasco o tempo inteiro. Você sempre vai ter apoio, mas ao mesmo tempo você tá jogando num grande clube. Que você vai ter apoio e ao mesmo tempo, quando você errar, você vai ser muito criticado. E é assim que funciona a profissão jogador de futebol. Não tem que fazer, tem que saber lidar com os elogios e também com as críticas, né? Então é isso. Então a torcida do Vasco foi mais uma vez fazendo o seu papel. Espero que os jogadores consigam contribuir, consigam meter ali um 2, 3-0 no Vitória, seria um resultado importante para levar para o próximo jogo, né? Uma vantagem, querendo ou não. Então, para mim, seria muito interessante essa vitória do Vasco amanhã. Nem que vença de 1-0 já traz confiança pro elenco. Para a partida de sábado contra o Cruzeiro, para animar o torcedor também de ir na partida contra o Cruzeiro, né? Enfim, é sempre muito importante vencer jogos porque você coloca uma confiança a mais no elenco. Né, o seu elenco fica mais... Porque, por exemplo, quando o Palmeiras a gente fez uma baita partida no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, totalmente tudo desanda. Mas você imagina se o Vasco vence o Palmeiras. O Vasco ia vir totalmente animado pro jogo contra o Vitória, né? Enfim, então espero que a torcida do Vasco aí faça uma grande festa, como sempre, e que os jogadores consigam contribuir dentro de campo. Outro ponto é sobre a classificação no Campeonato Brasileiro, galera. Por quê? O Vasco se encontra com 22 pontos em 19º colocado, mas é aquilo, o Vasco tem um jogo a menos contra a própria Chapecoense, que é a última colocado, né? O Vasco, inclusive, se vencer, sai da zona de rebaixamento, joga o Internacional, porque o Vasco vai ter mais números de vitórias. Nessa próxima temporada, nessa próxima rodada, né? O São Paulo encara o Bragantino, que é um time difícil. O Vitória encara o Galo lá na Arena MRV, também muito difícil o Vitória ganhar. O próprio Botafogo, que também, na minha opinião, entrou nessa disputa, tá? O Botafogo tá com 30 pontos. Encara o Flamengo, provavelmente vai perder também. Corinthians encara o Santos, que provavelmente o Santos vai perder também, né? Mirassol e Palmeiras, jogo difícil pro Mirassol. Aqui é Grêmio e Chapecoense. Enfim, Bahia e Inter, Remo e Coritiba. Então, quer dizer, galera, é o Vasco pontuar. A gente não pode ficar dependendo dos outros fazer o papel deles ali de, empatar e perder e o Vasco não ganhar. Quer dizer, tem que vencer esse jogo, é obrigação vencer esse jogo contra o Cruzeiro, né, nesse sábado aí, porque vai trazer uma confiança maior, né, pros próximos jogos. A gente tem alguns confrontos diretos em São Januário, contra o Inter, contra o Remo, contra o Vitória, né, contra outros adversários também. Então, quer dizer, é isso, beleza? Tamo junto, galera. Fique com Deus. Deixa aquele like aí, se inscreve no canal que é importante. Trazendo esse vídeo por agora porque é um plantão urgente, vamos dizer, que o Vasco está fechando a contratação de um novo camisa 9, Bruno Duarte. Gostou? Não gostou? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Tamo junto.